Então vamos em frente. Agora a terceira questão. A capacidade de limpeza e a eficiência de um sabão dependem de sua propriedade de formar micelas estáveis que arrastam com facilidade as moléculas impregnadas no material a ser limpo. Tais micelas têm em sua estrutura partes capazes de interagir com substâncias polares, como a água, e partes que podem interagir com substâncias apolares, como as gorduras e os óleos. É interessante porque há uns 2 meses atrás, eu passei por uma experiência bem legal na minha casa, né? Minha esposa estava fazendo uma limpeza na cozinha e disse assim: Felipe, perto do fogão, onde está lá o granito, está impregnado com gordura. E vamos lá, eu estou tentando limpar, não estou conseguindo, estou achando difícil. Aí a primeira coisa que veio na minha cabeça, detergente, né? Detergente limpa gordura e tal. Eu me achei muito, né, espertão, lá taquei o detergente, nada, né? Aí eu depois disse assim, rapaz, eu vou pensar um pouquinho, né? Vamos pensar antes de fato tomar o próximo passo. Aí eu disse, detergente tem que formar micela, que é exatamente o que ele está dizendo aqui no enunciado dessa questão do Enem. Para formar micela tem que estar em uma solução. A gordura impregnada no granito não vai dar para formar micela. Detergente não vai dar certo. Aí eu pensei nisso, gordura é apolar. Então a gente tem que usar uma substância que seja apolar. O detergente tem uma parte apolar, mas há necessidade de formação de micela. Vamos para outra opção. Aí como eu não entendo muito de limpeza, eu fiz uma pergunta ingênua para minha esposa. Tem gasolina aqui em casa? Ela, tu é doida, é? Gasolina a gente bota em carro, não limpa casa não. Aí eu disse, mas tem outra coisa que seja apolar? Ela, tem querosene. A minha esposa é química também. Ela, tem querosene. Vai querosene? Na hora que eu botei querosene no paninho lá, ó, limpou que foi uma beleza, tá? Então, detergente para limpar tem que formar micela. Se for gordura presa em granito, alguma coisa sólida, não vai funcionar detergente, tá? E aí é legal porque o Enem falava exatamente disso sobre as micelas. E eu fiquei muito feliz, né? Por ver na prática, né? Exato, né? Poder usar na prática aquilo que a gente, né, estuda e aquilo que a gente conhece no nosso dia a dia, porque o objetivo da ciência é isso mesmo. É para a gente poder aplicar no nosso dia a dia e poder ver no nosso dia a dia como as coisas funcionam. O mais importante que a gente precisa ter aqui no conhecimento dessa questão é saber que o detergente tem uma parte apolar para poder interagir com as gorduras e os óleos, formando exatamente essas micelas, e tem uma parte polar porque o detergente tem que ser solúvel em água, né? Não adianta nada tu estar com a mão gordurosa, joga detergente, beleza, detergente dissolveu a gordura. Na hora que tu joga a água não consegue dissolver o detergente. Então, não resolveria o problema. Então, o detergente ele tem esse comportamento duplo, uma parte polar e uma parte apolar, tá? Aí tem uma informação que eu acho que ajuda bastante. Quando a gente olha para cadeias carbônicas que só têm carbono e hidrogênio, elas apresentam características de apolaridade, tá? Por quê? Porque a diferença de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio é muito pequena, então isso acaba favorecendo que cadeias que só tenham carbono e hidrogênio elas sejam apolares. E uma outra ideia também legal é que quanto maior for essa cadeia de carbono e hidrogênio, mais apolar vai ser o composto. Então, o detergente, né, ou o sabão, que também tem comportamento similar, tem comportamento semelhante, o detergente ou o sabão, ele vai ter uma cadeia carbônica grande, e é uma cadeia carbônica que tem carbono e hidrogênio, tá? Vou botar assim, ó, carbono e hidrogênio, porque essa cadeia carbônica grande é que vai garantir as características apolares ao detergente. E repito, o detergente tem que ser apolar exatamente porque ele tem que interagir, tem que dissolver gorduras e óleos. E normalmente o detergente e o sabão, eles têm uma extremidade, uma ponta que a gente chama, né? Uma extremidade que muitas vezes, inclusive, apresenta ligação iônica, né? Porque a gente sabe que na ligação iônica tem cátion e ânion, polo positivo, polo negativo, dipolo, formou dipolo, a gente tem uma extremidade que vai ser o quê? Polar. Então, essa extremidade iônica é exatamente o que vai garantir com que o detergente seja polar e, consequentemente, ele consiga ser solúvel em água. Então, como é que a gente vai identificar a estrutura de um detergente e de um sabão? Uma cadeia carbônica grande, com carbono e hidrogênio, e uma extremidade com a ligação iônica, porque aí você vai ter a parte polar, vai ter a parte apolar. Se você olhar as opções, a letra A é uma cadeia carbônica grandona, só tem carbono e hidrogênio, só é apolar. Vai resolver o problema para ser detergente ou sabão? Não, porque
porque detergente e sabão tem que ter uma parte polar, tem que ter uma parte apolar. Então o item A está falso. Vamos para a letra C. Tem a extremidadezinha iônica, ó, COONA, só que a cadeia carbônica é bem pequenininha, só tem CH2 e CH3, então não vai ser apolar, não vai funcionar como detergente. Na letra D, além de a cadeia ser pequena, com 4 átomos de carbono, não tem a extremidade iônica, né? É um ácido carboxílico aí nesse caso, então também não pode ser a resposta da questão. E no item E, tem a cadeia carbônica que já é um pouco maior, mas só tem um oxigênio no centro da cadeia e isso não vai garantir polaridade. Então, a única opção que tu vai ter uma cadeia grande, ó, C17H33, são 17 átomos de carbono. E tem uma extremidade iônica, é da letra B, ó, porque aí tem ONA. C-O-O-NA, a ligação iônica está bem aqui, ó, com o oxigêniozinho negativo e o sódio positivo. Então, essa parte do detergente aqui, ela é apolar. É essa parte que vai garantir a solubilização de óleos e gorduras. E essa extremidade do detergente aqui é polar. É essa parte que vai garantir com que o detergente seja solúvel em água. Professor, quer dizer que é polar e apolar ao mesmo tempo? Exatamente. As substâncias que são polares e apolares ao mesmo tempo, elas são chamadas de anfifílicas. São as substâncias que são polares e apolares ao mesmo tempo. O detergente e o sabão apresentam essa característica. Então, cadeia carbônica grande, garantindo a polaridade, principalmente uma cadeia com carbono e hidrogênio, essa cadeia carbônica grande, e uma extremidade com a ligação iônica, garantindo a polaridade. Polar e apolar, consegue dissolver gordura e óleo, consegue ser solúvel em água, está resolvido o problema, é detergente. Então, a resposta correta da terceira questão fica sendo o item B.